Sabia que se você for produtivo, você vai ganhar mais dinheiro? É verdade. Se você se tornar uma pessoa produtiva, você vai ser reconhecido no seu trabalho. Você vai ser promovido. Por quê? Porque você vai entregar as atividades com mais agilidade, com mais excelência. Você vai ser uma pessoa que vai focar no que realmente importa. Você vai ter mais tempo para priorizar o importante e vai deixar de perder tempo com as coisas mais superficiais. Ser produtivo é muito bom. Esse é um dos benefícios de ser produtivo e é por isso que eu decidi falar um pouco sobre isso aqui, porque também é um tema que eu gosto muito. Inclusive, é um tema onde eu aprofundo um pouco mais no meu programa de capacitação. Se você não conhece, eu tenho uma plataforma online chamada Programa Nova Vida. É uma plataforma onde eu abordo temas como produtividade, como formação de hábitos, novos comportamentos, organização financeira. Tudo isso através da neurociência. Qual é a diferença do Programa Nova Vida de outros cursos de desenvolvimento, Luiz? É porque eu não tenho temas soltos, é um sistema onde eu trabalho primeiro a programação mental. Porque a mudança que funciona é aquela que é de dentro para fora. Toda mudança que não é assim é só uma empolgação passageira. Você se empolga ali 1, 2, 3, 5 dias, mas depois esquece e não pratica mais. Então a mudança que funciona é de dentro para fora. Mas para que isso aconteça, eu preciso corrigir alguns padrões de decisões. Decisões essas que muitas vezes te tornam uma pessoa improdutiva, incapaz. Então eu corrijo isso através de uma reprogramação de circuitos neurais para que você se torne a pessoa que você quer ser para ser capaz de fazer o que você quer, entendeu? Então tudo isso funciona porque existe uma trilha de aprendizado e você vai conseguir ter melhores resultados no seu trabalho, na sua vida acadêmica, onde quer que seja, porque você vai se tornar aquilo que você precisa ser para conseguir fazer o que você faz, o que você quer fazer. Então assim, se você quer se desenvolver, quer começar já num outro nível, numa nova versão, vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link que eu deixei lá para você ver mais informações, tem mais coisas nesse link. E não perde tempo, porque no início desse ano eu estou deixando uma oferta especial. Então corre lá para dar uma olhada, se inscreva, seja um aluno do Programa Nova Vida e passe a ser uma pessoa com mais resultados através de comportamentos poderosos. Tá certo? Sem mais delongas, vamos falar sobre produtividade. Gente, produtividade, depois que eu ouvi uma frase, jogo do progresso, eu mudei muita coisa no meu ponto de vista. O que é o jogo do progresso? É o jogo que os grandes atletas jogam. Pessoas de altos níveis, jogadores, nadadores, lutadores, pessoas que entram nas competições olímpicas. Esses caras, essas pessoas, elas jogam o jogo do progresso. Essas pessoas, elas não treinam intensamente todos os dias, porque treinar intensamente pode te lesionar. E eles não podem ficar lesionados. Então eles treinam, mas treinam com consistência, todos os dias. Não é treino fofo, mas treina todos os dias com cuidado. Eles fazem o que é essencial. E é isso que é a grande sacada. O jogo do progresso é você fazer muitas vezes as poucas coisas essenciais. Isso é autogestão produtiva, cara. E quando você entende isso, você destrava aí uma nova ação no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque você não vai mais querer fazer todas as coisas o tempo todo. Não, você vai focar nas principais coisas. Então assim, uma primeira dica que eu já trago sobre produtividade é você focar, fazer aquelas coisas essenciais, o suficiente das coisas certas pelo tempo necessário. Luiz, quais são as coisas certas? Aquelas que trazem resultado. Isso aí você tem que saber. Qual é a atividade que mexe o ponteiro do teu negócio, da onde você faz? Aquela que, cara, realmente te traz resultado. Faça o suficiente dessas coisas, as coisas certas, pelo tempo necessário, que você vai ter autogestão produtiva, você vai ter mais resultados. Então, uma forma de você fazer isso, cara, é você se planejar no dia anterior. Pô, isso aí tá mais que batido, mas muitas pessoas não fazem.
e aí começam o dia na correria, sem ter o que fazer, acabam dando sim para todas as coisas, todas as interferências e não acabam produzindo. Chega no final do dia cansado, mas tipo assim, não fez nada de grande. Por quê? Porque teve desgaste mental em coisas que não eram essenciais. Então se planeja. No dia anterior, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, se é uma segunda, se é uma terça, mas no dia anterior, o que você vai fazer? Chegar de noite, você vai listar as coisas que você tem que fazer. Vamos supor que sejam 4 coisas. Exemplo. Cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso amanhã. São as coisas que eu tenho que fazer. Lista isso num papel, num aplicativo. Eu prefiro até que seja no papel, porque o celular é um grande inimigo do nosso foco, ele nos distrai muito. Então, às vezes no papel é até melhor. A não ser que você tenha já um domínio aí, um controle nesse sentido de não se distrair tanto com as telinhas, né? Mas você vai escrever, cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Pronto, você listou as coisas que você tem que fazer. E aí você usa um critério para saber qual que é mais importante. Poxa, eu tenho que amanhã ligar, negociar uma coisa com o meu cliente, eu tenho que mandar um e-mail importante também, eu tenho que entregar um relatório de vendas do último mês, eu tenho que... Enfim, lista, cara, qual é aquela atividade que se você fizer ela, quase todas as outras não vão ser tão importantes pelo resultado que ela trouxe. Pô, talvez seja a negociação com o meu cliente. Então, pô, foca nela. Não que você não vai fazer as outras, mas se prepare para essa atividade. Isso aqui é só uma dica complementar, tá? Mas só o fato de você listar as coisas que você tem que fazer no seu dia, você já vai ser produtivo. Você vai dando check-in, você já sabe o que você tem que fazer no dia, sabe? Então, quando você faz essas coisas, caraca, eu fiz o meu trabalho, eu fiz o que tinha que ser feito. Qualquer outra coisa é só um up, é só um plus ali que você vai administrando. Uma coisa também que a gente tem que sempre se atentar, que seria aí uma segunda dica, são com as interferências, tá? Tem 3 tipos de interferências: as internas, as externas e as do ambiente. As internas são aquelas que dizem respeito a nós, como estão as nossas emoções, se a gente está muito ansioso com uma coisa, tem uma coisa que está tirando o nosso sono, nos preocupando. Cara, se a gente não resolver isso, vai ser difícil a gente conseguir focar, vai ser difícil a gente conseguir fazer algo com excelência. Então, se entenda, veja aí, não tenta, sabe, negligenciar isso não, porque isso aí pode te consumir. E aí depois você explode por uma coisa pequenininha. Sei lá, você explode porque uma pessoa derrubou o teu café. Então assim, cuidado, né? Não vá acumulando esses estresses, não, não deixe ficar tensionado, não. Procure entender o que é e aí, beleza. Avalie isso daí e faça as suas atividades. A segunda interferência é a externa. A interferência externa ela é necessariamente sobre pessoas. Pessoas nos tiram a atenção. Tem estudos que dizem que quando você é interrompido por alguém, numa atividade que você está fazendo, você demora cerca de 15 até 25 minutos, dependendo da complexidade da atividade, até mais, para você retornar o foco para o que você estava fazendo. Do jeito que você estava, na concentração que você estava. Não estou dizendo que você não vai conseguir voltar a fazer, mas talvez você vai perder muito, talvez não, você vai perder muita concentração. A concentração que você estava. Então, só pelo fato da pessoa ter chegado e falado: fulano, tu pode imprimir uma folha ali para mim na máquina, porque o meu computador está sem acesso. Te atrapalhou. Não estou dizendo que você deve dar não para todo mundo, não é sobre você ser antissocial, não, mas você tem que administrar essas interferências, tá? Então, assim, poxa, essa situação poderia ter sido resolvida, já é a terceira vez que isso acontece, sabe? Então, assim, cara, se isso está sempre acontecendo, vai lá e resolve isso, ou ajuda esse cidadão a resolver isso, para que ele não te atrapalhe mais com essa situação que ele mais não pode resolver, entendeu? Você está perdendo tempo à toa. Às vezes é só você ir e dar esse suporte e não ficar ali passivo na situação. Então, cuidado com as interferências externas. Eu sei que é difícil a gente evitar isso no dia a dia, mas tem que ter cuidado. Eu estou falando o que atrapalha a nossa produtividade. Interferências externas é uma delas. E a outra é a interferência do ambiente, que aí é mais sobre, poxa, às vezes você trabalha, a maioria de nós trabalhamos com a internet. Às vezes a internet está lenta. Pô, isso vai atrapalhar a gente.
vai até estressar a gente, porque a internet está travando, a gente não está conseguindo fazer, e, puxa, caramba, que raiva, cara, me atrapalhei, não vou conseguir fazer o que eu tinha que fazer aqui por conta dessa internet. Né? Às vezes é a estrutura onde você está trabalhando que não favorece você conseguir fazer suas atividades, às vezes é um barulho, o som, por exemplo, nesse exato momento eu estou gravando e está passando um caminhão aqui do lado. E isso me atrapalha e talvez também esteja deixando esse vídeo aqui um pouco ruim por conta disso, peço até desculpas. Mas as interferências do ambiente são essas, né? Então aqui o que a gente tem que fazer? Buscar formas de evitá-las, né? Então assim, cara, lista todas essas interferências, todas as internas, as externas e as do ambiente. E aí você classifica, cara, que foi, da onde elas vieram, quais são as origens, e vai cancelando, vai tentando resolver, vai buscando formas de evitar que elas aconteçam mais vezes, para que você consiga ser mais produtivo, certo? Então, só o fato de você listar as coisas que você tem que fazer, saber que você tem que fazer as coisas que mexem no ponteiro da tua atividade, e você evitar as interferências, poxa, isso aí já vai te dar um resultado, cara, tremendo. Mas tem uma outra coisa muito legal também que eu gosto de passar, que é a matriz das tarefas. O que é a matriz das tarefas? Você tem que saber qual é a atividade ali ouro, a tarefa ouro, qual é aquela que você realmente deve focar, trazer esforço, que eu chamo isso de esforço inteligente. Como é que eu descubro qual é a tarefa que eu tenho que me esforçar bastante? Ou que eu realmente tenho que trazer um esforço, mas que não vai ser um esforço de desgaste, mas sim um esforço inteligente. Quando você faz a matriz de tarefas, você vai entender muito bem isso. Como é que funciona? Imagine aqui uma matriz, tá? No eixo aqui vertical, você tem o esforço. E no eixo aqui horizontal, você vai ter o resultado daquela atividade. Então, você vai botar um quadrante aqui e aí você vai começar a preencher. O que hoje das suas atividades tem muito esforço, então está bem aqui em cima, né, no eixo aqui vertical, né, do esforço. O que tem muito esforço, só que tem pouco resultado, então está bem aqui, né, nesse quadrante. Muito esforço e pouco resultado. Cara, isso daqui você vai classificar. Descarta isso. Tem muito esforço e pouco resultado, cara, não faça mais isso. Deixe de fazer, sabe? É uma dica. Aí você vai e continua. O que tem pouco esforço e pouco resultado, que está aqui nesse quadrante? Você tem que analisar. Pô, esse daqui não tem tanto esforço, não, mas também não tem muito resultado. E aí, eu tenho que continuar fazendo? Eu posso delegar para outra pessoa fazer? Eu posso pedir para alguma pessoa fazer essa atividade? Né? Talvez você seja liderado de alguém, então você comunica nisso numa reunião com o teu líder. Poxa, cara, isso aqui eu acho que a gente poderia pensar melhor em outra pessoa fazer, ou então a gente vê uma forma disso daqui ser feito menos vezes. Enfim, se você for líder, você pode delegar isso para alguém fazer, algum liderado seu, para que você não se preocupe mais com essa coisa que tem pouco esforço e pouco resultado. Então, analisa. Aí vai ter um outro quadrante, que fica aqui mais nesse extremo, que é o quadrante de muito esforço e muito resultado. Isso daí você tem que ter um plano de ação. Por quê? Porque tem muito esforço, mas tem muito resultado também. Então, cara, faz o plano de ação aí, o que a gente vai fazer com isso daqui, vamos fazer uma reunião para discutir sobre isso, vamos determinar como vão ser as metas para a gente alcançar esse objetivo, enfim, faça um plano de ação. E nesse último quadrante aqui, você vai ter aquelas coisas que tem pouco esforço, mas muito resultado. Cara, isso aqui é a tua prioridade. O que hoje você faz que tem pouco esforço e muito resultado? Cara, faça mais vezes isso. Porque isso te dá muito resultado e tem pouco esforço. Então isso é esforço inteligente. É você focar numa atividade ouro. Certo? Faça essa matriz aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, viu? E uma última coisa que eu gostaria de passar para vocês é a técnica Pomodoro. Cara, a técnica Pomodoro funciona muito quando você usa ela do jeito certo. Então a técnica Pomodoro, o que ela fala? Ela fala para você utilizar alguns blocos de tempo para que você absorva melhor o tempo que você tem para aquela atividade ali que você está fazendo. Isso é foco.
Então, cara, o que você tem que fazer? Você tem que separar um bloco de 25 minutos, ininterruptos, focado naquela atividade, e depois que passar 25 minutos, você pausa por 5 minutos. Depois que pausou por 5 minutos, você volta a fazer 25 minutos de foco, sem distração, sem interferência. E aí, depois de mais 25 minutos, o segundo bloco, você volta para mais 5 minutos de descanso. Você faz isso em 4 blocos, né, de 25 minutos. Quando você terminar o quarto bloco, aí você tem uma pausa um pouquinho maior, de 15 a 30 minutos. Hoje em dia eu utilizo um pouco diferente, por conta da prática. Então eu tenho blocos até um pouco mais extensos e eu pauso ali por 15 minutos. Mas inicia pequeno, comece pequeno, bem fácil mesmo para você não falhar. Então comece do jeito certo, 25 minutos, pausa por 5 minutos. Mas essa pausa aqui, gente, tem que ser pausa sem celular. E isso é uma grande sacada. Quando eu aprendi isso, cara, meus resultados mudaram. A forma como o Pomodoro me ajudou foi outra. Porque antes eu focava 25 minutos e pegava o celular, ia mexer aqui e tal, depois eu voltava. Mas aí você vai ter desgaste cognitivo. Por quê? Porque é muitos bits, muitas frequências aqui que você tem que interpretar. Então isso desgasta na hora que você volta. A ideia do Pomodoro é você realmente relaxar nos 5 minutos. Então foca 25 minutos e aí nos 5 minutos de pausa, cara, anda, caminha, 5 minutinhos só. Bebe uma água, dá uma volta, não mexe no celular, vai se distrair mesmo. E aí, depois você volta para 25 minutos. Quando for o quarto bloco, que você vai ter uma pausa maior depois que você cumprir ele, aí tudo bem, aí você pode pegar o celular e aí você vê. Cara, eu tenho certeza, se você fizer isso, tu vai ver um resultado tremendo. Tu pode fazer o teste aí, faça o teste, depois me diz aqui nos comentários, faça o teste, não custa nada. Faça o teste de todas essas dicas aqui e me diz no comentário se funcionou ou não. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Imagina, cara, você fazendo o suficiente das coisas certas pelo tempo necessário, jogando o jogo do progresso, 1% todos os dias, não muito intenso, não todas as coisas, não muitas coisas, mas muitas vezes as poucas coisas essenciais. Você listando as coisas que você tem que fazer no seu dia posterior, você lista no dia de hoje para o dia de amanhã, sabendo qual é a prioridade. Identificando qual é aquela atividade que é a atividade-chave, aquela que tem pouco esforço e muito resultado, você focando em fazer elas mais vezes, você multiplicando ela ao longo da sua semana, cara, você traz muito resultado e tem pouco esforço, vou fazer mais vezes, porque eu vou ter mais resultado e vou ter menos esforço. Você eliminando as interferências do seu dia e utilizando a técnica Pomodoro, ninguém vai te parar, meu amigo, ninguém vai te parar, minha amiga. Tenho certeza que você vai ter baitas resultados através dessas pequenas atitudes super simples de fazer e que só exigem mesmo o teste, a prática. Galera, era isso. Quis falar um pouco sobre produtividade aqui, uma das coisas que eu acho importante a gente fazer no nosso dia, que com certeza nos tornam pessoas de destaque, nos tornam pessoas melhores onde a gente está, porque a gente faz com mais diligência, com mais excelência, e isso nos promove. Isso nos abre novas chances, novas oportunidades no trabalho, na vida acadêmica, em qualquer lugar, porque você se torna uma pessoa mais forte, mais produtiva. Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Como eu disse, comentem aqui, tá, sobre os testes que vocês irão fazer, tá certo? Ou se já conhecem alguma dessas técnicas, fala aqui também que eu vou adorar ler os comentários. Curta esse vídeo, não deixa de curtir se você gostou. Compartilha ele para algum amigo ou amiga sua que precisa aprender a ser mais produtivo. E se inscreve aqui no canal, isso me ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos, a trazer mais conteúdos para vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, valeu!